A primeira impressão é a que fica. Muitos dizem, será que isso é verdade? A impressão a gente pode senti-la, a gente pode ouvi-la, a gente pode vê-la. Só que a grande maioria das pessoas, elas são visuais. E hoje a gente vai falar com uma pessoa que vai falar sobre isso, sobre a visão. A gente está com a doutora Karina Gaio, especialista em plástico ocular, a famosa blefaroplastia. Karina, que bom que você está aqui. E eu quero agora que você me ajude a entender um pouquinho mais sobre o que é essa blefaroplastia, por que as pessoas procuram tanto, por que é tão importante, por que essa frase que eu vejo você usar muito, que os olhos são a janela da alma, faz tanto sentido pra você. A frase, os olhos são a janela da alma, me inspira porque é a primeira coisa que alguém vê quando olha pra você. Então, dizem que as pessoas te diagnosticam em 3 segundos, se você tá bem, se você tá cansado, se você tá feliz. Então, quem tem aquelas bolsas ou uma pálpebra caída, passa uma impressão de cansaço e nem sempre está. Então, por isso, os olhos são a janela da alma, porque elas transmitem como você se sente, como você é, e sendo verdadeiro ou não. E às vezes tem pessoas que têm olho menorzinho, tem gente que tem olho maior, e esse excesso de pele que tem aqui em cima, ele diminui até o tamanho do olho, não pode diminuir? E é só estética, é só por causa da estética que faz a cirurgia? Ou tem essa questão também de saúde? Como que você consegue, em que momento da vida, ou o que eu posso estar sentindo que isso vai fazer com que eu procure um especialista ou te procure para fazer a cirurgia? O momento ideal para fazer a blefaroplastia é quando você está incomodado com seus olhos. Seja esteticamente, você olha no espelho e se vê mais velho do que você realmente é, ou um peso nas pálpebras, uma sensação de que você não consegue olhar o campo periférico, porque quando eu estou aqui olhando para você, eu consigo ver as coisas que estão ao nosso redor. O excesso de pele faz com que diminua esse campo visual, atrapalha para dirigir. Para as mulheres atrapalha bastante na maquiagem, vai fazer um delineado, fica lindo. Solta a pálpebra, tampa a maquiagem. Nossa, isso é verdade, Karina, porque você vai fazer maquiagem, você coloca perfeito, quando solta, fala, cadê aquele risco que eu fiz? Então você consegue deixar aquele olho mais, e realmente mais jovem, né? Porque eu conversando com a maquiadora, ela falou assim que às vezes a pessoa olha numa foto e fala assim, eu quero essa maquiagem, só que a pessoa tem 20, 25 anos e a pessoa tem 50 e quer a mesma maquiagem, não dá pra fazer justamente por causa disso. E aí essa cirurgia ela consegue corrigir, digamos assim. Isso, ela tira o excesso de pele, devolvendo o olhar mais amendoado, mais aberto, transmitindo jovialidade, aumentando o campo visual. E o principal na parte oftalmológica é que diminui o peso das pálpebras, então faz até com que você enxergue melhor. E só mulheres, quem que procura mais? Mulheres, homens? Quem que são, que público assim, que é o público que mais procura esse tipo de cirurgia? Antigamente era muito mais mulheres do que homens, hoje em dia eu opero praticamente 50%. Homens operam bastante a parte funcional, né, quando tá mais pesado, mas não só isso, cada vez mais os homens estão se cuidando e eles têm direito disso, né, todo mundo deveria se cuidar, todo mundo deve gostar do que vê no espelho. E por que você escolheu essa área? Por que você escolheu a oftalmologia? Tem outras coisas também, né, tem questão da doença, tem questão do olho em si. O que te chamou a atenção da medicina? Foi durante a faculdade? Foi antes de entrar? Foi depois? Que assim, nossa, eu vou cuidar dos olhos das pessoas, eu vou deixar essas pessoas com um olhar, aquele do meu tempo, olhar 43. Meu Deus, tem muita gente que pode estar assistindo aqui, não sabe nem o que é isso, mas aquele olhar 43, que às vezes, o que te chamou a atenção? Eu escolhi oftalmologia. A plástica ocular me escolheu. Ah, legal. Eu sempre quis fazer oftalmologia, eu gosto muito da visão, aquela sensação de a pessoa não enxerga nada, ela não tem noção de como é o mundo. A partir do momento que ela volta a enxergar, é como se ela tivesse nascido de novo. Então esse era o meu pensamento ao fazer oftalmologia. Na oftalmologia, fui para todas as áreas, eu gosto, eu ainda atuo como oftalmologista, mas o encantamento das pessoas, principalmente mulheres naquela época, de mudar a qualidade de vida. A pessoa não sai, não gosta do que vê e volta feliz. Elas vêm normalmente sem maquiagem, triste, e a foto pós-operatória é toda feliz, toda maquiada, produzida, porque muda muito a qualidade de vida, a percepção de vida, como elas se sentem com ela mesma, né? Então aumenta a autoestima delas. O que você mais escuta quando elas voltam assim e veem aquilo? O que te impacta mais, que te dá vontade de continuar fazendo isso?
A frase que eu mais escuto é: por que eu não fiz antes? A maioria dos pacientes pensa, roga muito, porque tem aquela, vou esperar piorar para daí melhorar. Só que é um tempo de cirurgia, um tempo de qualidade de vida que você deixou, né? Então, tô com 40 anos, quero fazer, tenho um excesso de pele, mas vou esperar estar com 50. São 10 anos que você poderia estar se sentindo melhor com você mesmo, e se tivesse operado antes. E é uma cirurgia tranquila, né? Uma recuperação rápida, o paciente já sai do hospital para casa, não precisa ficar internado, nada assim, porque tem gente que tem medo, né? É uma cirurgia. É uma cirurgia considerada tranquila, né? Relativamente tranquila. Porque quando eu fiz, eu saí, já fui pra casa, foi super rápido, foi tranquilo, eu não tenho muita questão fazer esses procedimentos. Eu penso muito mais no resultado que eu vou ter. Porque tem muita gente que tem medo, né? Qual que é o maior medo que as pessoas têm? Para essas pessoas que têm medo, o que você diria para elas? Como que você faz com que essas pessoas tenham segurança de fazer? Tem 2 medos principais, né? Um é o medo do resultado. Então, o principal é: opere com um cirurgião que você conheça, que tenha bons resultados, que faça bem, que tenha formação. Hoje em dia tem várias pessoas fazendo esse tipo de cirurgia, mas a formação é muito importante. E outra questão muito importante em relação ao medo é da cirurgia em si. Não saber o que vai fazer, a gente tem medo do desconhecido, né? A cirurgia é uma cirurgia que dura 1 hora. Eu sempre falo a frase: rejuvenesça 5 anos em apenas 1 hora. Porque a blefaroplastia rejuvenesce de 5 a 10 anos numa cirurgia de apenas 1 hora. Pode ir para casa normalmente, volta às suas atividades em 1 semana. E como que é o pós-operatório? É uma coisa que requer muito cuidado? A pessoa pode trabalhar depois de quanto tempo? Ou é relativo? Ou existe um tempo assim que você pede de repouso? Porque às vezes a pessoa não faz porque vai ficar muito tempo sem trabalhar. Isso é tranquilo? Como que funciona? O pós-operatório depende do que a pessoa trabalha. Para trabalhos em escritório, em casa, home office, no dia seguinte você já pode trabalhar. Agora, se for trabalho que exige esforço físico, o ideal é esperar 7 dias. É pouco 7 dias, nossa. E os cuidados principais são gelo e proteção do sol. Passa uma pomada de antibiótico também, mas não é uma cirurgia que tem dor pós-operatória, que exige uma recuperação, um cuidado específico. Fazendo gelo, cuidando ali na primeira semana, já tá tudo tranquilo. Nossa, você poder rejuvenescer 5, 7, 10 anos em 1 hora e daqui a 1 semana você já tá praticamente com a tua vida normal. Sim. Isso é muito bom. Então, como que você... eu vou, por exemplo, faço uma consulta com você. Eu vou lá. E às vezes a pessoa nem sabe que precisa disso. E você tá vendo que ela tá com excesso de pele. Você deixa ela olhar pra isso, ou você sugere, olha só, se você fizer isso, como que você vai ficar? Como que as pessoas te procuram mais pra blefaro mesmo, pra cirurgia, mais por doença, e às vezes como que você olha e convence ela de que... Porque às vezes o convencer não é assim, olha, eu quero que você venha fazer cirurgia comigo, é entender que você vai fazer o melhor pra ela. A maioria dos meus pacientes vem de indicação de outros pacientes que já operaram. Mas quando eu faço uma consulta de rotina oftalmológica, por exemplo, e eu vejo que essa pálpebra está incomodando, o objetivo é mostrar, eu colo umas fitinhas, mostro, olha como você enxerga melhor com as pálpebras levantadas. E muitas vezes eles mesmos já sabem, só fica aquele, né, por enquanto não, né? Mas a partir do momento que você mostra que você vai conseguir enxergar melhor, vai diminuir o peso das pálpebras, melhorar o campo visual, melhorar a estética, não tem o porquê não fazer, né? Então acaba vindo muito paciente dessa forma também. E que idade que as pessoas podem fazer? Tem uma que elas podem fazer ou tem uma que elas mais te procuram pra fazer? Porque eu acho que eu tinha uns 40 anos quando eu fiz. Porque assim, meu avô, ele quase não enxergava. E aí, é genético de família. Minha mãe já fez, minha irmã já fez, então a gente tem essa parte de cima, era muito assim, tipo, em 40 anos parecia que tava com 50, 60. Eu falei, não, vamos resolver esse negócio logo. Tem uma idade pra isso? A idade é a idade que o paciente decide operar. Não tem mínimo nem máximo. Eu já operei paciente de 32 anos e já operei senhorinhas de 90. Estando incomodando, o paciente tem o desejo de operar, pode operar também.
Se a gente opera cedo, vou operar com 30 anos, depois vou precisar operar de novo, pode ser que seja necessário operar novamente, mas depois de 10, 15, 20 anos. Interessante, eu ia te perguntar isso. Quanto tempo, tipo, eu fiz a minha acho que eu fiz fazem 6 anos, 7 anos. Tipo, quanto tempo mais ou menos, eu sei que depende do organismo para organismo, mas quanto tempo, tipo, dura, ela vai assim, qual é o prazo de validade? A pele que a gente retira não volta, mas o rosto continua envelhecendo. Então, em torno de 10 anos, pode ser que se comece a incomodar de novo aquele excesso de pele ali e ela pode ser refeita. Então, não tem se eu fiz uma vez, nunca mais vou poder operar. Não, pode operar quantas vezes forem necessárias. Essa pele que a gente tira não faz falta, né? Não deixa de nenhuma sequela, nada assim, para não poder operar novamente. E essa parte de baixo aqui, porque quando a gente normalmente vai fazer, eu falo pelo meu caso, eu fui fazer a parte de cima e eu quero fazer a parte de baixo. O que eu preciso puxar pra ver? Não, eu tenho que fazer uma consulta? Como que em casa eu falo assim, nossa, tá na hora de fazer? A pálpebra de baixo, o que principal incomoda são as bolsas de gordura. Então, se tiver bolsas de gordura, tem indicação de operar. Agora, em relação ao excesso de pele, é muito pessoal, porque a pele do rosto, ela está em movimentação. Então, se você abre bastante a boca e olha para cima, essa pele estica. Então, o limite que a gente tem, o limite que a gente tem para tirar de pele é o quanto sobra com o rosto todo esticado. Porque às vezes tem um excessinho de pele ali, às vezes sobra um pouquinho de pele na pálpebra de baixo depois da cirurgia, mas é algo que é necessário pro restante do funcionamento, porque estica, né? Olha então, que legal você falar isso, porque o quanto que isso é importante um profissional sério olhar pra isso e às vezes chegar pra ele e falar assim, olha, você não tem indicação, não é pra fazer, porque às vezes a gente só puxa e quer que tire aquilo, né? porque se a gente puxa, a gente afasta a pálpebra do olho, então sempre vai parecer que precisa, né? Até uma criança, acho que se você puxar é capaz de ter um excessinho de pele ali, mas que o ideal é não remover. Mas sim, tem pacientes que não têm bolsa de gordura e tem indicação de fazer blefaroplastia inferior, porque tem aquela pele que a gente chama de papel amassado. Sabe quando você amassa um papel, ele fica todo enrugadinho? Ou que faz maquiagem e fica tudo craquelado aqui. Dá essa craquelada. Então, mesmo sem bolsa de gordura, é possível retirar esse excesso de pele, desde que bem avaliado, né? Pálpebra inferior, a gente precisa de uma avaliação mais cuidadosa. Muito mais do que ele. E para fazer os dois juntos? É possível também. A maioria dos pacientes acaba operando os dois juntos, até porque economiza tempo, recuperação é a mesma, tudo junto, né? Para mim, indiferente, a recuperação muito parecida, fica um pouquinho mais roxo por causa da pálpebra inferior, mas também o ideal é fazer tudo de uma vez só e se livrar tudo de uma vez. E quando, por exemplo, a pessoa usa aquele cílio postiço, sabe? Que agora, né, tá muito na moda. Tem pessoas que uma coisa é sutil, mas tem umas pessoas que parecem uma vassourinha. Tipo, não falar um vassourão. Hoje em dia, isso atrapalha pra você como oftalmo alguma coisa do olho? Tipo, depois da blefaro, quanto tempo ela pode colocar de novo? Porque isso é um produto que é colocado ali, né? Aproveitar para falar dos cílios desde o começo, então. Cílios postiços, hoje em dia, não faz mal aos olhos, desde que bem aplicados. A cola, ela faz mal. Então, ela tem que ser uma cola de boa qualidade e ela não pode estar em contato com os olhos. Além disso, a quantidade de cílios não pode fazer com que a pálpebra fique pesada, senão vai diminuir o campo visual. Né? Porque faz isso aqui e pesa a pálpebra mesmo. Isso. E tem cílios que, se mal colocados, eles podem ficar arranhando os olhos. Então, cada piscada é um arranhão. Isso pode fazer lesões graves. Agora, em relação à cirurgia, os cílios são de materiais sintéticos, plásticos. Então, é obrigatório retirar os cílios para fazer a cirurgia. Por quê? Porque eles derretem, né? Após a cirurgia, 30 dias depois, se tiver tudo bem cicatrizadinho, já libera para colocar os cílios novamente. Daí não tem interferência com a cicatrização da pálpebra. Gente, que eu não tinha assim, me antenado para isso, né? Imagina você tá com o cílio riscando o teu olho, machucando o teu olho e, meu Deus, a pessoa não sente dor. Semana passada... A vaidade é maior que a dor. Às vezes sim. Semana passada eu operei um paciente que tinha um entrópio. Entrópio é quando a pálpebra tá toda virada para dentro. E cada vez que pisca, arranha muito os olhos. Ela tava fazendo úlcera de córnea já, que é uma lesão na pálpebra de baixo. E
enfim, ela consultou comigo num dia, ela queria operar no outro, porque ela não aguentava dos sintomas. E os cílios fazem isso também. Se a gente colocar uns cílios postiços que tá arranhando o olho, a gente tá fazendo uma coisa artificial, simulando uma doença real, né? Nossa, Nossa, e hoje em dia, assim, cada vez mais tem pessoas colocando, a gente vê, tem salão, tem... Quanto é importante a gente procurar um profissional sério para fazer desde um cílio postiço até uma cirurgia de pálpebra. Porque você precisa saber a procedência dessa cola também, né? Ela tem que ser de um material que tenha liberação, que seja comprovado, testado oftalmologicamente também. E as pessoas, às vezes, têm vergonha de chegar lá e falar assim, essa cola que você usa, ela foi aprovada pela Anvisa? E a pessoa fala assim, não vou perguntar isso, né? Mas é importante, porque é importante, se você não cuida... ou perguntar pra você assim, doutora, você é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, ou oftalmologia. Como essa pergunta é necessária e as pessoas se sentem muitas vezes constrangidas em fazer. Às vezes o profissional pensa assim, tá desconfiando de mim, mas isso é extremamente necessário. Você está entregando o seu corpo, no caso, seu rosto, para alguém. Então, você precisa ter certeza da qualificação dessa pessoa. Muitas vezes você não conhece o profissional, mas você sabendo que ele faz parte de uma sociedade, você vendo que ele tem especialização para aquela área, fica muito mais confiável, é muito mais seguro, né? Sem contar que tem que ser um profissional médico, no caso, né? Tem outros profissionais que fazem procedimentos estéticos também, que acabam invadindo, tem uma parte que pode ser dividida ali, mas você está entregando o seu rosto para alguém. Então tem que ser alguém que tenha um respaldo, que tenha um conselho, que esteja visualizando ali, conferindo as coisas. Karina, você sente muita segurança no que você fala, você passa essa segurança pra gente. E eu já tô com vontade de operar o meu olho com você. Eu já fiz a consulta. E da onde que vem isso? Quem é essa Karina que você preparou tanto pra chegar onde chegou até hoje? Então, Gica, eu já operei centenas de mulheres, centenas de pessoas, e eu tenho uma proximidade muito próxima com meus pacientes, então eu entendo quais são as necessidades dele. É diferente você operar um paciente com o que você vê, e não com o que o paciente vê. Então, o meu objetivo maior é estar muito próximo dos meus pacientes, eles têm meu WhatsApp, a gente conversa, eu entendo o que incomoda eles e opero para trazer benefício para eles. E isso me traz muita segurança, porque o paciente, quando ele retorna feliz, satisfeito, com as suas queixas resolvidas, vai acumulando e vai deixando a gente cada vez mais confiante. Além do mais, também, essa parte de entender o que o paciente quer, a gente muitas vezes não marca a cirurgia. Por exemplo, o paciente que tem a pálpebra com um pouquinho de pele só embaixo. Eu tenho segurança para dizer que não vale a pena operar, porque eu entendo o que ele quer e o que é possível fazer. Olha que interessante você falar isso, porque às vezes o olhar da gente não é o que o outro tá vendo. E já aconteceu isso comigo também. Na época que eu trabalhava com personal, às vezes eu via a pessoa com uma barriga grande, mas ela não estava olhando para a barriga dela. Ela não queria saber daquilo, isso aqui não estava comprometendo a saúde dela, ela queria saber de deixar a perna grossa. E já passei por isso e reconheço, às vezes, de olhar para a pessoa, apontar algo que eu estava vendo e ela não. Nossa, e eu aprendi muito com isso, de olhar e falar assim, olha, você precisa disso. Quem disse que a pessoa precisa? Interessante você falar, porque você traz para você o objetivo dela, não o seu. Ninguém mais do que a pessoa mesmo para me dizer o que ela quer, o que ela precisa, o que faz sentido para ela, né? E quando chega aquele paciente que você vê que não é possível chegar onde ele quer? Uma vez, eu tive uma experiência de vida, isso me lembra, eu fiz uma consulta com o Dr. Ivo Pitangui, quando ele atendia ainda. E aí eu lembro que eu fui lá eu tinha colocado uma prótese de silicone, e aí eu falei pra ele assim, mas eu queria ficar assim, diferente. E daí ele olhou pra mim assim, e falou assim, fez uma brincadeira, e eu falei, Gica, quando eu vejo que tá bom, e a pessoa quer algo que eu sei que eu não vou dar o que tá dentro da cabeça dela, eu não faço, porque nunca vou atingir aquilo, porque talvez ela não tá satisfeita
insatisfeita com o corpo, ela tá insatisfeita com alguma questão emocional, porque eu acho que isso traz muito, né? Quando a pessoa tá com essa questão de autoestima, de maquiagem, eu acho que você também tem um lado psicóloga aí, de médica, entendendo um pouquinho do que tá dentro da pessoa, porque às vezes o que ela quer é aprender a se gostar. Acho que você pega muita mulher assim, né? Sim, a cirurgia em si melhora muito a autoestima, mas se o problema dela não é a pálpebra, e sim alguma outra coisa. Meu Pessoal, marido me trocou por uma esposa, por uma menina 50 anos mais nova. isso é muito comum. Então, eu não vou conseguir devolver o marido, eu vou conseguir deixar ela mais bonita para ela conquistar o restante, né? Então, a parte psicológica, você conversar, você entender. Às vezes você passa uma consulta inteira com um médico e ele não conversa com você. Olha que interessante, não vou trazer teu marido de volta, eu vou trazer a tua autoestima de volta. Foi perfeito você falar isso. Porque a pessoa, ela busca, eu vou emagrecer, eu vou fazer uma plástica, pode ser meu rosto, e aí ele vai voltar a olhar pra mim, ou então eu vou me vingar. Não, nunca é sobre o outro, né? Sempre sobre a gente. E olha que interessante a gente olhar pra isso. Você ter essa sensibilidade de olhar pra tua paciente, principalmente pra mulher, e resgatar isso nela. Eu acho que isso também, acho que isso dá também pra você enquanto profissional eu acho que não sei, talvez se fosse eu pensaria assim, me dá uma sensação de, nossa, eu tô fazendo minha parte enquanto ser humano. Tem alguém cuidando de mim. Tem alguém cuidando de mim. É bem essa a ideia, né? De estar junto com o paciente e não separados. E aí ela faz uma blefaro ou faz uma cirurgia de pálpebra, e de repente ela vai embora, ela tem um pós, ela tem um botox pra ficar fazendo, ela tem o quê? Ela continua com você? Como que funciona esse pós-operatório? Pós-operatório tem ali... É quase uma pós-venda de um carro, né? Como é pós-venda de um carro? Olha, a gente sempre tem um desconto pro paciente para fazer um botox, mas o ideal é avaliar quais são as outras necessidades dos pacientes, né? Às vezes o paciente vem para fazer a pálpebra, mas depois a gente percebe que daria para fazer um botox, deixar um pouco mais bonito, ou até mesmo, vamos aproveitar e tirar o óculos, já fazer uma avaliação para colocar uma lente de contato ou algo assim. Karina, fala um pouquinho da Karina pessoa física, não da Karina médica. Quem que é a Karina? Você é de Balneário, você se formou aqui, eu sei que você é mãe, eu sei que você cuida muito bem da sua filha. Conta um pouquinho pra gente essa história da Karina. Não, Dica, eu não sou aqui de Balneário, eu nasci em Curitiba, mas fui criada em Guaratuba, uma cidadezinha pequena no litoral do Paraná. Eu vim para fazer a Univale, eu fiz faculdade aqui em Itajaí, e depois eu fui para fazer oftalmologia em Florianópolis. Fiquei lá 3 anos da oftalmologia, depois mais 2 anos da plástica ocular. E daí agora retornei para Balneário Camboriú, que é a cidade que eu considero como minha cidade, né? Eu trabalho também em várias outras cidades, mas eu moro aqui em Balneário Camboriú. E você trabalha nessas outras cidades só fazendo plástica ocular ou atendendo também as doenças do olho? Principalmente a parte de plástica ocular, mas ainda faço consulta de rotina, receitinhas de óculos, algumas doenças oculares, mas mais relacionadas à tumoração, às pálpebras, que é a parte da plástica ocular mesmo. Tenho uma filha, minha filha tem 17 anos, ela mora comigo aqui em Balneário Camboriú, e ela me ensinou a ser mãe, né? Eu tive ela muito novinha, tive ela com 18 anos, e fiz a faculdade cuidando dela, e agora ela cuida de mim. Não, ainda não. Mas sim, e agora ela tá indo pra faculdade também. Olha que legal. Eu também, meu primeiro filho eu tive com 18 anos. Só que o meu bem mais velho que o dela. Eu já tenho 30. Por que você disse que a plástica ocular te escolheu? Durante a residência da oftalmologia, a gente passa por estágios em todas as áreas. E eu tinha muita facilidade em conversar com principalmente senhorinhas que acabam fazendo esse tipo de cirurgia pelo SUS, e eu fui criando muito laços com elas. Então, na hora de decidir para qual subespecialidade eu ia, eu tinha um apego muito emocional com os pacientes da plástica ocular. Da plástica, também com os professores. Então, eu fui porque me chamaram mesmo. Você sentiu que era aquilo que era para você? Eu não tinha outra opção psicológica além da plástica ocular. Olha que legal, já começou assim, melhorando, e às vezes esse vínculo com essas senhorinhas era como? Era afetivo, era de melhorar a qualidade de vida delas, a autoestima delas? O que você sentia quando você cuidava delas? Ou você era cuidada? Eu não consigo descrever a sensação de você entregar um exame para uma paciente e falar, você está curada do câncer.
tiramos o câncer inteiro. Ou a paciente chegar no pós-operatório e falar, doutora, eu tô linda, olha a minha maquiagem perfeita. Essa sensação desse retorno muito rápido, assim, que é o que me move, a minha força de vida. Então é isso que essa plástica ocular, como se fala, né, a blefaroplastia, te motiva a continuar. Esse retorno, né, da tua paciente. E como a gente falou também, você falou que faz botox. Eu já fiz botox com a Karina. Meu botox foi feito por ela, diga-se de passagem, muito bem feito. Nem precisou de retoque. A gente só fez um retoque porque tinha um restinho de botox. Eu falei, bota aqui. Sobrou esse ouro em pó, ele vai botar aqui. Isso aí. O Eliel, ele não fez botox ainda, por isso que ele fica rindo da gente, mas a gente sabe do que a gente tá falando. A gente sabe, o botox ainda tá naquela fase de latência, né? O botox nós aplicamos e ele demora uma semana, de 5 a 14 dias para fazer efeito. Eu tô nessa fase aí. Então é importante saber que não adianta vir para fazer o botox 3 dias antes do casamento. Tem que vir pelo menos uma semana antes, né? Para ter esse tempo de latência para fazer efeito. E quando a gente coloca o botox, por exemplo, levantar a sobrancelha, ele ajuda nisso ou não tem nada a ver? Tipo, ele vai ajudar na sobrancelha, ele não tem nada a ver com a pálpebra. Porque às vezes você fala, vou fazer um botox, vou levantar a pálpebra. E qual é a correlação do botox com a blefaro? Existe paciente que tem pitose de supercílio, que é quando a sobrancelha está mais baixa que o normal. Nesses casos, o botox ajuda. Ele vai levantar a sobrancelha e alivia um pouco esse excesso de pele que tem na pálpebra de cima. Mas muitas vezes só ele não é suficiente, né? O botox é um plus, assim, um a mais para se fazer após a cirurgia, porque só com ele é difícil realmente dar, principalmente pacientes com mais idades, né? Tá, então agora eu vou tirar uma dúvida pessoal minha. E aquelas cirurgias que fazem na sobrancelha, você faz essa também? Sim. Que eu já vi que cortam a sobrancelha pra fazer aquele fox eyes, né? Então não tem nada a ver com a pálpebra, tem a ver com o que faz com que... Por que na sobrancelha? Esses casos de pitose de supercílio. Então tem como arquear a sobrancelha. Tem gente que tem a sobrancelha reta e depois cai. Então, a minha é mais reta, né? Então eu não... a tua tá linda, gente. A minha é perfeita, vai, vamos lá. Existe a cirurgia de Castanhares, que é um cortezinho que a gente faz acima da sobrancelha e sim consegue levantar ela, arquear mais a sobrancelha e melhorar essas rugas aqui dos pés de galinha, né? O Fox Eyes já é outra cirurgia que a gente puxa o cantinho dos olhos, dá uma levantadinha. Dá pra fazer assim? Puxa, e aonde que a pessoa corta? Esse tem vários lugares, mas o principal é quando junto com a blefaroplastia superior. Ah, você já faz puxa um aqui. pontinho aqui no canto dos olhos, dando uma levantadinha no cantinho. Olha a Karina me dando ideia. Acho que eu tive uma ideia. Vamos marcar uma nova avaliação, gente. Uma nova avaliação. Olha, é muito recurso. Uhum. E é uma cirurgia, comparado com um abdômen, com uma lipo, uma cirurgia minimamente, né? Minimamente invasiva. Minimamente invasiva, porque, e pelo menos a experiência que eu tive foi maravilhosa. Foi, tipo, tranquila, recomendo pra muita gente. Tanto que coloquei minha mãe pra fazer, depois minha irmã fez, e a gente... Meu Deus, é muito bom se sentir bem, né? Olha só, blefaroplastia, botox. Agora eu já tô pensando em fazer isso aqui. Me aguarde, me aguarde. E o que você fala pra essas mulheres que ainda não se decidirem fazer? Porque tem uma frase que até o Rafa Medeiros, ele sempre fala que é a venda espiritual. E faz muito sentido pra mim essa frase dele, porque não é sobre eu querer o teu dinheiro. Eu vou vender pra Karina e ela vai fazer cirurgia e vou pegar o... Lógico, a gente vive num mundo capitalista, precisa do dinheiro. Mas quando você insiste, é uma coisa você insistir pela venda, pelo dinheiro, outra coisa você insistir pela venda que você tem certeza que vai fazer aquela pessoa se sentir melhor. Aí a gente vende com, sabe, vai com tudo. Então, o que você falaria com o teu coração, assim, com, sabe, eu sei fazer melhor pra você. O que você diria para essas pessoas aí que querem, não se decidiram por uma questão, por um medo, por uma insegurança, por não saber quem procurar? O que a Karina, que é tão emoção, que se associou tanto com aquelas senhorinhas lá, falaria para essas pessoas? A maioria das mulheres tendem a se deixar em segundo plano.
né? Elas cuidam do marido, elas cuidam do filho. Se o filho precisar trocar de carro, elas dão um jeito. Se o marido precisar de tempo para... Então, para de se deixar para depois. Faça algo por você mesmo. O quanto a sua qualidade de vida é importante para você. O quanto você se olhar no espelho e gostar do que vê pode mudar a tua qualidade de vida. Porque fazer tudo para os outros faz parte da mulher, mas ela não pode esquecer de fazer por ela mesma. Muito bem, é isso aí. Muito bom. Essa frase, eu senti, nossa, me arrepiei quando eu escutei, porque isso é uma grande verdade. A gente sempre cuidar, porque se é da energia feminina, cuidar. E esquecer que primeiro a gente tem que cuidar da gente, para depois cuidar do outro. Se você tá melhor, você pode se doar mais. E às vezes a mulher é esposa, é mãe, é profissional, e ela sempre se deixa para depois. Até no avião diz, né? Se acontecer alguma coisa, coloque a máscara primeiro em si, depois nos outros. Pode ser seu filho do lado. Primeiro em você, para depois colocar no outro. Nossa. Muito bem. Obrigada, Karina, por ter vindo aqui. Parabéns pelo teu trabalho. Ela sabe que eu sou fã dela. E vou lá pra gente fazer a minha consulta agora, que eu tenho uma outra questão que eu não estava sabendo. E você atende aonde? Você atende em Balneário? Você atende em outras cidades? Aqui em Balneário Camboriú eu atendo no Hospital Oftalmos, que é mais a parte oftalmológica, mas eu faço procedimentos lá também. E agora eu tô com uma clínica própria na rua 13.130, que é mais visado para as cirurgias mesmo, avaliações e cirurgias da parte de plástica ocular. Mas as cirurgias a gente faz no hospital ou faz na clínica também? Como que funciona? Porque o meu eu não fiz no hospital, eu fiz uma clínica. Hoje em dia as clínicas são clínicas hospitais, né? Eu não gosto de operar em clínica que não tem nenhum suporte. Então, todos os lugares que eu opero são denominados hospitais pelo suporte. Mas o atendimento, por exemplo, é como se fosse numa clínica, são estruturas pequenas, mas também opero em hospitais maiores. Em Itapema, por exemplo, alguns hospitais maiores. Em São Bento do Sul, é clínica especializada da visão, mas se você olhar, ela tem a estrutura de um hospital. Aqui em Balneário também, em Itapema também. Ah, muito bem. Então, mulheres, homens, cuidem-se. E deixa agora pra gente uma frase que talvez resuma a Karina. A minha arte é transformar olhares e autoestima das pessoas. É isso que eu gosto de fazer, é isso que eu faço com emoção, eu faço com carinho, com atenção.